a gente fala de literatura sempre aqui, né, Lucas? E o Denilson pode trazer à luz muitos fatos dessa república, desse Brasil. A gente tá pertinho da independência, mas... Sim, então, Denilson, vamos começar aí pelo essa sátira que ele faz pros títulos, né? Para esses pseudo-eruditos. Qual que é a relação que isso teve com com o que aconteceu mesmo ali naquele início da Primeira República? Perfeito. Então, Lucas, esses títulos, né, os títulos de nobreza, já era uma característica bastante relevante no Brasil Império, né? A compra dos títulos, então, para você ser chamado de nobre, de duque, enfim, já era uma condição de uma hierarquia já social estabelecida aí na segunda metade do século XIX, quando o Império já mostrava o seu processo de falência, seu processo de crise. E quando a gente transita, então, desse império aí de 1889, que é quando, de fato, ele cai e nasce essa República Brasileira, essa república sem participação popular, uma república que, de fato, tenha nascido muito mais dentro dos quartéis do que propriamente nas ruas, como muito se diz, né? Então, não há uma participação popular, não há, de fato, um efetivo envolvimento popular. E aí, essa república, ao nascer, ela nasce de forma bastante caótica, né? Porque assim que essa república nasce, a gente tem no Brasil alguns eventos conflituosos. Nós temos aí nos anos iniciais da república, então, as principais revoltas desse cenário. A gente tem aí Guerra do Canudos, que é exatamente a transição do 19 para o 20. Você tem, como o próprio conto trata, então, da revolta da vacina, desse Brasil se modernizando, desse Brasil novo, de fato, aparecendo. E a necessidade, então, de transformar essa capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, num modelo europeu, né? Tinha-se muito esse desejo de dar para o Brasil uma cara europeia, e essa república, essa recente república, né? Ela traz então no seu bojo essas contradições, porque nós tínhamos ainda o jeitinho brasileiro, as características do Brasil, um Brasil que muito recentemente havia abolido a escravidão ali com a Lei Áurea em 1888. O último país a abolir a escravidão. O último país ainda, né? É uma marca bem negativa ainda que nós temos aí que carregar, né? E aí, de alguma forma, tenta se modernizar essa república a todo custo. E aí essa modernização não combinou, né? Uma modernização arbitrária, autoritária por parte aí das forças governamentais. A República de 89, essa que implantou no Brasil lá em novembro de 1889... Implantou, essa é a palavra. A República, então, implantada em 89, o bacana é lembrar que ela é uma república implantada pelos militares, né? Tanto que o primeiro presidente dessa república é o Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo também era militar. Era o Floriano Peixoto. Por que razão, Deodoro? Há todo um descontentamento dele com o resultado da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, então, é um movimento ainda no Império, né, da década de 1870, e nesse pós-Guerra do Paraguai há uma desilusão por parte dos militares. O imperador, no caso, nosso Dom Pedro, havia feito algumas promessas fora da proposta, fora do alcance, fora da curva, e essas promessas não são cumpridas. Então esses militares voltam da guerra num descontentamento assim, ó, infinito, e aí eles partem, inclusive o Partido Republicano Paulista, o PRP, o PRP nasce aí dentro do Exército, o PRP nasce dentro das Forças Armadas. Daí assim, junto com os cafeicultores, pra né? ficar tudo bem, eu vou te dar um cargo super top, que é ser presidente desse país. Então, daí vocês ficam bem, se acalmam. E são os famosos acordos, né? Tanto que, olha que curioso, a República nasce na mão dos militares, né? Os dois primeiros, e depois a gente teria toda aquela extensa República do Café com Leite, que é a República Velha, lá na mão dos barões do café, né? Que vão ficar no poder até o Vargas, até 1930. Que era do... Café com leite era porque o café e o leite eram São Paulo e Minas, né? As duas potências, apesar de as pessoas falarem que era meio que tinha as oligarquias meio espalhadas pelo Brasil todo, não era só São Paulo e Minas, mas acho que eram essas duas as mais poderosas. Quem de fato dava as cartas, né? Quem decidia o rumo político do Brasil, ou seria o PRP, o Partido Republicano Paulista, ou o PRM, Partido Republicano Mineiro. Então seria de fato os dois partidos com maior status políticos no Brasil para decidir aí os rumos da política nacional. Então vamos longe, né? Os grandes partidos, eles sempre estão em sintonia. Muito bom.